Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou apresentar para vocês uma trilogia chamada Museu, o Assassino Ri na Chuva. É um mangá, eu gosto de mangá, né? Não são todos, mas esse aqui eu achei interessante. Tem esse aqui é o volume 1. Esse aqui é o volume 2. E esse aqui é o volume 3. Tá? Bom, eu vou ler a quarta capa para vocês saberem do que é que se trata, porque não vou contar a história, né? Mas vamos ver o tal dos spoilers aí, né? O pessoal chora bastante. Ops. Aqui, ó. Vou ler o que tá escrito aqui, tá? Para vocês saberem, quem não conhece. É da JBC, tá? Desculpa, não falei. É do Ryosuke Tomoi, tá? Da editora JBC. Tá escrito assim: o medo tem uma nova face. Um serial killer vestindo uma sinistra máscara de sapo deixa todos em pânico após cometer brutais assassinatos. Ninguém tem ideia da sua identidade, sua motivação ou quem poderá ser sua próxima vítima. Recém-separado de sua esposa, o detetive Sawamura investiga o caso. Porém, quanto mais perto fica de verdade, mais o perigo se aproxima. Tá? Então, é um thriller de assassino que tem um detetive, assim, né? São dois protagonistas, vamos dizer assim, o assassino, que é o Sanai, e o Sawamura é o detetive. Vou falar em linhas gerais, tá, pessoal? Não vou ficar me detendo, não, são em linhas gerais dos volumes, tá? E depois eu faço um fecho, ok? Ai, vamos lá para os spoilers, né? Apesar de eu não contar a história, pode ser que alguém fale, não, isso é spoiler. Então, assim, ó, gente, desculpa, agora vai ficar alguns barulhos, porque a escola tá acordando, tá? Mas não tem como. Assim, é spoiler? Bom, então, vá, se tiver interesse, é um bom thriller, tá? Tem algumas questões psicológicas interessantes, então vai ler para depois assistir. Porque não tem como. Também não vou dizer nada, né? Não tem como. Bom, gente, assim, de imagem, é uma imagem comum, assim, que conta a história. Não tem nada, assim, ai, é lindo. Não, não é. Ah, ele vem com marcador, tá? Eu comprei os 3 ao mesmo tempo. Então, vem com marcador. Então, estou mostrando, porque mangá é preto e branco, né? Mas assim, não tem nada de especial. De especial é a história, tá? Mas imagens aí tranquilas para contar a história, tá? Bom, o primeiro volume, tá? São abordados os crimes, né? Pelo serial killer. E o início então vai mostrar assim, o cara matando, né? Ou já a pessoa morta. E a investigação pelo detetive Sawamura. E bem como o relacionamento familiar, porque, como diz na sinopse, ele acabou de se separar. Então, durante a investigação, vão aparecendo flashes na memória dele de como era o relacionamento dele com a mulher e com o filho. Tá? Claramente, um relacionamento de um homem, no caso do investigador, né? Totalmente voltado ao trabalho. Quase como se fosse um abandono da mulher e do filho. É assim, sabe? De querer dar uns beliscão no cara, o quanto que ele é negligente com a mulher e com o filho. Tá? Então, durante toda a história, nesse volume, o Sawamura vai tendo momentos que recordam a convivência dele com a sua família. E eu digo que, mais especificamente, a não convivência. Porque é assim, sabe? É de dar nos nervos. Mas, enfim, é o primeiro volume, tá? O segundo volume, tá? Deixa eu pegar aqui o segundo volume. As imagens também, pessoal, é o mesmo padrão, não muda o padrão das imagens, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Bom, o segundo volume. Boa parte deste volume nos mostra o detetive Sawamura preso num quarto. O Sanai, que é o serial killer, consegue prender ele num quarto, num subterrâneo ali, onde ele é torturado
psicologicamente pelo serial killer sobre o paradeiro e destino da sua mulher ou do seu filho. Num esgotamento psicológico profundo, volta ao passado e se recorda de um período da sua infância e adolescência. É só um trechinho que eu vou ler aqui, tá? Só para vocês terem essa contextualização do detetive. Tá? Ele está nesse quarto, ele está já exaustivo, já faz dias que ele está ali, e ele está no limite dele. E ele começa a ter recordações. Né? Ele está nesse quarto, né? Na verdade, a violência é uma violência psicológica, tá? Que o Sanai faz com ele. Aqui, ó, ele começa, essa página aqui, ó, é recordação, tá? Ele vai recordando do filho, que está escrito assim: vamos brincar, papai? Tem que trabalhar agora. Aí a mulher dele: tadinho dele, tenha mais consideração. Aí o detetive fala: por favor, não seja tão egoísta. Aí ele a mulher dele fala, né? Por favor, não seja tão egoísta. Aí assim, antes que eu me desse conta, meu trabalho virou prioridade e minha família ficou em segundo plano. Tá? Aí ele vai ter outras. Então, aí ainda aqui, ó, é Shirashi. Quando eu estava aqui, vai falar um pouquinho da infância dele, tá? Quando eu estava no jardim de infância, fui atrás do meu chapéu que tinha sido levado pelo vento. Estava com o rosto todo inchado, né? Porque ele se ferrou. E quando recobrei a consciência, minha mãe estava do meu lado e voltou a chorar. Então aqui quando ele era piquitico, tá? Nessa página aqui, ele está relembrando. Aí ele fala assim: passei vários dias internado, mas meu pai não veio me visitar. Ele era um policial. Por trabalhar demais, ele ficava muito pouco em casa, e quando eu via, estava sempre com uma expressão muito amarga. Não me dava muito bem com um homem desses, como meu pai. Não passava o tempo com a família. Presentes, fotos, mesmo uma conversa, eram raros. E aqui é o pai dele, né? Se lembrando do pai. Aí ele continua: no terceiro ano fundamental, minha mãe, que me apoiava, meu instável pai, e que estava sempre do meu lado, adoeceu. Papai vai vir correndo: aguenta, mãe. Quando meu pai apareceu, já fazia 5 horas que ela tinha dado seu último suspiro. Meu desgosto se tornou desprezo. Nós paramos de nos falar. Então esse é mais, né? A mãe morre e ele fica aí à mercê desse pai duro, né? Aí ele coloca a primavera, ele coloca a lembrança da mãe. Ele fala: você era feliz com o papai? Ele se pergunta: o que você via de bom em algo como ele? Eu não entendo. Tá? Que ele ainda está se recordando, está se perguntando: o pai era uma pessoa tão dura, né? E o que a mãe via nele. Ok? E aqui vai falar da morte do pai dele, tá? Aí o pai vai salvar aí uma criança e nesse momento o pai leva um tiro e morre. E aí fica, né? Aqui tem a família agradecendo, né? A ele pelo sacrifício que o pai dele fez, tal, né? E aí ele resolve ser um policial, tá? É mais ou menos isso. Bom, nesse recordatório eu posso entender frio, né? E distante do Sawamura, com sua família, é certo que oferecemos, na maioria das vezes, aquilo que experienciamos, né? Não se oferta amor apenas falando sobre o amor. É preciso passar pela experiência de ser amado. Portanto, a forma de expressar nos seus relacionamentos é a forma como ele ama, principalmente pelo pai. Tornou-se um espelho, ou mais precisamente, em termos psíquicos, e identificação projetiva, que é um nominho que a gente dá, tá? Que é quando conscientemente ele reprova o pai, o comportamento distante, né, do pai, mas inconscientemente, tá? O pai, ele tem o pai como uma figura idealizada e permanece vivo na sua forma de se expressar com sua família. Conscientemente ele desprezava e sempre sofreu, só que ele se torna o pai. É óbvio que esse processo, né, entre aspas, né,
aí o desfecho do que aconteceu, o relacionamento tão frio do pai, ele acaba, conscientemente ele reprova, mas inconscientemente ele é o pai dele. Igualzinho. Aqui ele está tendo, sabe, acendeu de tanto sofrimento, né, tanta memória, tal, ele vai fazendo, tal, até que ele capta, né, ele reconhece. Tá? Então aqui ele consegue quebrar, né, essa moldura, ele racha essa proteção que ele criou para não sofrer, e ele acaba aí percebendo o quanto de pessoa, principalmente como pai, ele era deficitário. E, entre aspas, você acaba assim, bom, se ele caiu em si, se ele está reconhecendo, em termos de futuro, se ele sobreviver, são bons presságios, né? Já que ele entendeu finalmente o que acontecia com ele. É uma possibilidade, tá? E tem outras coisas, tá? Mas assim, o desfecho maior, assim, em termos psicológicos, que eu vi nessa parte aqui, tá? Bom, o terceiro volume... vou falar do Sanai, aqui fala um pouco, né? O Sanai Kirishima é o serial killer, tá? Aqui ele, antes de ser preso, de ser confinado pelo Sanai, ele descobre, ele vai tendo assim, porque o cara é só na chuva, só na chuva, só na chuva, na escuridão, ele... Olha o spoiler, não, pessoal? Tô avisando. Ele fala, pô, mas esse cara mata só na escuridão, só na chuva, tudo protegido, né? Falando, luz ao sol, alergia à luz do sol. Aí ele vai procurar em várias clínicas se existe realmente essa doença, né? E existe, chama fotodermatose. Tem vários graus. Tem pessoas que a própria luz, assim, acaba tendo configurações físicas, né? E esse Sanai estava listado numa clínica onde, assim, esses distúrbios eram os mais intensos, tá? E aí ele descobre por que o cara só mata, sempre está muito encapuzado na chuva, porque escuridão não tem claridade, né, do sol, e sempre com uma máscara de sapo, tá? Sapo lembra muito a vida insalubre, né? Aquela coisa que é a vida que, entre aspas, a gente pode perceber que foi a vida do Sanai, sempre no subterrâneo, na escuridão, né, nessa coisa insalubre, nessa umidade, nesse mofo, né? Então, talvez por isso aí a questão do sapo, tá? Do ambiente que ele sempre viveu, tá? Então, assim, é a única informação que nós temos sobre o Sanai, tá? Mas eu posso pensar que, tendo uma alergia tão grave assim, o quanto foi restrita a sua vida, e pode ter sido totalmente enclausurado dentro de casa e não se aborda a família. É só ele, tá? Não mostra pai, mãe, nada. Infância, é só essa informação que nós temos dele, essa intensa alergia que ele tem à luz do sol, tá? Como hipótese, tá? Eu posso pensar que viver na escuridão, sem a luz do sol, que em todos os sentidos significa luz, claridade, iluminação, calor, aconchego, o psiquismo dele foi absorvendo essa escuridão. Vivia sozinho, sem relacionamento, sem amorosidade, né? O que pode ocasionar um psiquismo construído e desenvolvido envolto à escuridão, ao sombrio, ao úmido, ao mofo, à podridão. Posso projetar todos esses fatores ao psiquismo numa estruturação de um homem animal instintivo. Ele era muito mais um ser instintivo do que um humano, tá? Sem relação de amorosidade, fraternidade, apenas o frio, o distanciamento, podendo surgir a raiva, o medo. Um psiquismo onde a vida humana não tem valor algum. Ele não passou pela experiência de valorização da vida, nem da própria vida dele, né? Sempre muito ligada ao sistema de autopreservação, instintivo, né? É apenas um objeto. O humano é apenas um objeto de seu prazer, distorcido,
pela falta de experienciais de vivenciar com pessoas saudáveis psiquicamente, tá? Se justifica? Sim. Não justifica a matança, tá? Porque isso, né? Você vai pensar quantas pessoas que têm vidas muito mais atrozes que a dele que não se tornaram serial killers. Então, não é uma questão de justificar, mas é uma questão de entender o que levou um ser humano que nunca teve uma vida de ser humano a fazer o que ele fazia. Ele só, tipo assim, ele agia como agiram com ele. Então, o ser humano para ele sempre foi, e nunca conseguiu conviver, sempre foi, né, isolado, trancafiado, é o que a gente pode entender, né? Ele não teve essa construção do significado da vida humana. Ele não passou por isso. Ninguém deu significado à vida dele. Pessoal, o barulhinho está ficando intensificado, mas vamos lá, tá? E o terceiro volume, tá? É o embate, né, do Sanai e o Sawamura. O Sawamura consegue sair desse confinamento e ele vai aí no embate entre os dois, físico mesmo, tá? Os dois passaram por experiências que consciente e inconscientemente moldaram e direcionaram suas relações como pessoas e com a vida, tá? Não se trata de justificar suas atitudes, mas de compreender que ninguém nasce bom ou mal. Ou seja, o ser humano é uma construção ininterrupta para enquanto houver vida. Ser bom ou ser mal é uma escolha e às vezes parte consciente e às vezes parte inconsciente. Mas é sempre uma incógnita. É uma escolha no sentido de que se você passou por processos de consciência, né? Se você passou por processos de valorização da vida. Então, se você teve essa oportunidade, ele não teve, de conhecer a vida, de se relacionar, de ser amado, ter amado, e você escolhe ser mal ou ser bem, você tem condições. No caso dele, não tinha escolha. Ele era aquilo que era. Ele era o reflexo da vida dele. Não tinha o que ele escolher. Ele não conhecia outra vida. Ele não passou por um processo de estruturação humana psicologicamente. Fisicamente ele era, mas psicologicamente ele era um bichinho. E ele tratava o ser humano como um bichinho. Tá? É pra gente entender que as coisas não acontecem ao léu. Ele não se tornou um serial killer porque caiu do céu alguma coisa e ele se tornou um demônio. Não. Ele se tornou um serial killer porque foi uma forma que ele entendeu para se relacionar com o ser humano. Distorcida? Sim. Mas a vida dele sempre foi distorcida. Tá? Os atos dele é um reflexo do que foi a vida dele. Não justifica, mas a gente entende. Entende que o ser humano precisa passar para ele ser humano, ele precisa passar por experiências humanas. Senão ele vai ser um bichinho como o Sanai foi e é. Tá? Bom, eu acho que é isso. Né? Eu acho que sim, de maior que tem, embora é gostoso de ler, né? Porque tem todo esse envolvimento da polícia, essa correria. Eu não falei nada, porque, né, quem quiser ler, eu só falei alguns spoilerzinhos aí que o pessoal pode achar ruim. Mas, enfim, a maior, né, mensagem para mim desse, tirando o entretenimento, é que somos uma construção. Para sermos humanos, precisamos passar, não é filosofar, é passar por experiências humanas. E se queremos ter humanos, porque às vezes a gente passa por experiência com humanos, mas com humanos bicho, né? Aí a gente se torna bicho também. Para sermos humanos, a gente tem que ter experiência com humanos. Para sermos bons, a gente precisa passar por experiências com pessoas boas. E se a gente passar também por experiências com pessoas ruins, com pessoas instintivas, com pessoas violentas, a propensão da gente ser isso, pelo menos, né? No primeiro momento, nos tornarmos isso,
Não tem milagre, pessoal. Entendam isso. Ser humano, ter atitudes de amorosidade, de compaixão, de compartilhamento, de empatia, de simpatia, nós precisamos passar por essas experiências. Atuar, a gente precisa estar, a ação precisa existir. Filosofia não acrescenta nada em ser bom e ser mal. É só um instrumento que pode nos ajudar a nos tornarmos mais humanos. Mas ela não é a solução. Ok? Então é isso. Vale a pena. É um mangazinho assim, não é caro, né? É tranquilo, né? São um bom entretenimento com bons processos reflexivos. A gente vê no próximo olhar.